Olá, um ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite. Hoje nós viemos trazer para vocês nada menos do que a teoria geral da pena. Saber quais são as penas que o Código Penal e as leis extravagantes prevêem, a que crime essas penas elas podem ser atribuídas, como é a forma de progressão de regime quando um sujeito ele é submetido a uma forma de cumprimento de pena por ordem de uma decisão estatal. E eu botei aqui também para vocês o meu Instagram, tá? Caso vocês tenham alguma dúvida, podem me chamar lá. Se for uma dúvida de concurso, vai ser um prazer estar tirando essa dúvida de vocês. Douglas Vieira _ADV criminalista, tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou o Douglas Vieira, sou professor para concursos, sou advogado criminalista e sou pós-graduado nas Ciências Criminais e Segurança Pública pela UERJ, tá bom? Vamos tentar desmistificar esse tema. Hoje vamos falar muito de letra de lei, a gente vai ter que ler letra de lei, não tem como fugir disso, até porque muitas das provas que vocês farão são de cunho objetivo, então não tem como fugir da literalidade da lei. Muitas bancas cobram essa parte de literalidade. Esse tema de teoria geral da pena é um tema que se cobra muito essa parte de literalidade. Tudo bem? Feito essa breve introdução, vamos já para o que interessa, tá? Nós separamos aqui os principais temas: atualização jurisprudencial, letra de lei, inovações trazidas pelo pacote anticrime, e vocês vão ver que tudo que foi feito aqui, todo o apanhado que foi feito para a aula de vocês, é feita com base em atualidades, tudo bem? Que é o que pode cair. O que cai em concurso são temas divergentes, atualidades é o que cai em concurso, tudo bem? Vamos lá então, pouco papo, muita matéria. Primeira coisa, infração penal, para quem não sabe, é um gênero. Eu botei aqui, mas está no material de vocês também. Se a letra estiver pequena, pode dar uma olhada no material que vocês vão ver que eu botei para vocês. Infração penal é um gênero, e é um gênero que ela comporta algumas espécies. Comporta crimes, contravenções penais e sanções penais de medidas de segurança ou penas. Tudo bem? Gênero. É um gênero, infração penal, que pode se submeter, que se submete a esse gênero os crimes, as contravenções penais e as sanções penais. Sanções penais podem ser penas e medidas de segurança. Outra coisa, é importante nós falarmos aqui que a culpabilidade, para quem estudou a teoria geral do crime, sabe lá que crime é um fato típico, ilícito e culpável, tudo bem? Por ser um fato típico, ilícito e culpável, é pressuposto de aplicação da pena a culpabilidade. O que isso quer dizer? Não se consegue aplicar uma pena a um agente se aquele agente não tem culpabilidade, de acordo com a teoria geral do crime e ao entendimento do nosso ordenamento jurídico. E a periculosidade, ela é um pressuposto para a aplicação de uma medida de segurança. As medidas de segurança, nós vamos ver aqui mais à frente, que são as penas aplicadas às pessoas que são ou inimputáveis, ou são pessoas que não têm discernimento do caráter ilícito do fato, e futuramente nós vamos ver. E ao invés de aplicar uma pena propriamente dita, pena restritiva de liberdade, aplica-se uma medida de segurança, tudo bem? Uma outra coisa também que nós devemos ter em mente é o que seria a terceira via do direito penal. A terceira via do direito penal nada mais é do que a composição civil dos danos. Vamos voltar um pouquinho. O que é a terceira via do direito penal? A primeira via do direito penal subentende-se que seja a pena, a aplicação de pena para sujeitos que cometem delitos. Essa é a primeira via, tudo bem? E a segunda via, aplica-se medidas de segurança, como nós vimos aqui anteriormente, e vamos ver mais a fundo à frente. E a terceira via nada mais é do que um instituto que visa trazer a pessoa que comete um delito a um particular, que seja feita uma composição civil dos danos, ou na possibilidade de você estar pagando um dano que você causou a uma pessoa, porque dano é crime, você causar um crime de dano. Isso daqui acontece muito
nos crimes que são trazidos pelo Juizado Especial Criminal, crimes de trânsito, inclusive. Às vezes, nos crimes de trânsito acontece um abalroamento, uma batida, e a simples composição civil desse prejuízo obtido pela vítima ou pela suposta vítima, ele é sanado dentro do Juizado Especial Criminal por forma da composição civil dos danos. É uma forma de você desobstruir o judiciário, uma forma de você não levar qualquer demanda a cabo, você levar qualquer demanda a uma pena restritiva de direito, no caso. Então você ali, entre as próprias partes envolvidas naquela celeuma, naquela discussão, naquele processo, você acabe com o processo ali com uma composição civil dos danos. Então, numa prova de concurso, se vierem te perguntar qual é a terceira via do direito penal, podem marcar sem medo, que é essa parte de composição civil dos danos, é a possibilidade das partes estarem ali concluindo aquele processo penal por força de vontade dos particulares, tudo bem? E segundo e muito importante também, é a finalidade da pena. Qual é a finalidade da pena? A finalidade dela é a imposição de uma sanção de caráter penal. Assim, nós devemos destacar algumas teorias que tratam desse tema, porque as teorias também caem em prova. Quais são as teorias? Teoria relativa ou preventiva. A teoria relativa ou preventiva nada mais é do que a imposição de uma pena é simplesmente a punição. Você deve simplesmente punir aquele cara porque ele cometeu determinado crime. É o olho por olho, dente por dente, a lei de talião ali. Cometeu um crime, tem que ser preso. O nosso código ele não adota essa teoria, eu já adianto para vocês. A segunda teoria é a teoria relativa ou preventiva. Isso cai muito em prova, essa questão da teoria relativa ou preventiva. A pena não é um fim em si mesmo, o que ela quer dizer. A pena não é um fim, a pena em si, a pena busca algo maior do que punir aquele agente. E para essa teoria existem outras subteorias. Teoria relativa da prevenção geral. Isso está no material de vocês, é bom que vocês comecem acompanhando também pelo material. Essa teoria relativa de prevenção geral, ela previne toda a sociedade. E existe uma prevenção geral negativa. Essa prevenção geral negativa é a imposição da pena que cause um medo nas pessoas de cometer um crime, ou seja, não é a real finalidade da aplicação da pena, você causar medo às pessoas. Não é essa a finalidade da pena. A pena ela serve para ressocializar pessoas também, e não simplesmente pelo simples fato de causar medo. E existem críticas que trazem que essa questão, essa teoria relativa ou preventiva, ela causa a hipertrofia do judiciário. Posso citar como exemplo para vocês também a lei de crimes hediondos. A lei de crimes hediondos, ela é constantemente modificada e incluindo a ela crimes, tratando desses crimes de forma hedionda. E nós sabemos que os crimes hediondos, a progressão de regime é outra, não cabe fiança, não cabe anistia, indulto. E isso acaba que não só sobrecarrega o judiciário, como também sobrecarrega o nosso sistema penitenciário. Isso não é bom para ninguém, nem para o cara que está preso e nem para a gente que paga as custas de um preso no interior de um presídio. Outra coisa também, quanto a essa teoria, trata-se de uma teoria relativa de prevenção geral e a questão especial dela incide sobre o infrator. Essa questão especial da teoria relativa ou preventiva, ela incide tão somente sobre o infrator. E existe a prevenção geral negativa e a prevenção geral positiva, como nós vimos anteriormente. A negativa é evitar a reincidência e evitar que ele volte a cometer delitos, e isso decorrente do encarceramento. E a prevenção geral positiva é um sonho, né? É tão somente a busca da ressocialização do agente. E existem pessoas que falam também que para que uma pessoa possa se ressocializar, ela teria que um dia ser socializada. Então partem desse princípio de que uma pessoa, para ela se ressocializar, ela antes de entrar no sistema carcerário, ela teria que ter sido ressocializada um dia. Isso é só um ponto crítico para vocês terem um senso crítico sobre essa questão também. Outra coisa é a teoria, vou apagar esse lado aqui do quadro,
Vou dar um espaço aqui para vocês, caso vocês queiram printar e copiar, mas isso está no material de vocês também, beleza? Falando de teoria geral da pena, agora nós vamos falar sobre a teoria mista. Teoria mista. Finalmente, né? Mista ou eclética. E essa daqui é o ponto chave da nossa aula, porque cai muito em prova também, e é a teoria adotada pelo nosso Código Penal. Na fase legislativa, que é a fase de elaboração de lei, tem-se o caráter de prevenção. Por isso que ela é mista. Essa teoria é mista e é a teoria adotada pelo nosso Código. Na fase judicial, que é a fase de instrução e julgamento, é aquela fase do juiz tá tomando as rédeas do processo, vigora a ideia de retribuição. E já na fase de execução, vigora a ressocialização do agente. Ressocialização do agente. Essa é a teoria adotada pelo nosso Código Penal, que no ponto de vista de criar uma lei, prevê-se, o que é previsto é a prevenção. No ponto de vista judicial, o que se visa é retribuir aquele custodiado, aquele apenado, o que ele de fato causou para uma pessoa ou para a própria sociedade, a depender da natureza do crime. E já na fase de execução de pena, visa-se a ressocialização do agente, visa-se ressocializar aquela pessoa. Outro ponto muito importante da aula também é a função social da pena. Mas Douglas, o que é a função social da pena? A função social da pena nada mais é do que a pena ela pode servir unicamente como represália e castigo, ela pode servir como nós vimos anteriormente, e ela deve ter um caráter ressocializador. Ela deve ter a pessoa, quando entra numa unidade prisional, aquela pessoa ela tem que ter subsídios e meios para que ela possa se ressocializar. Existe inclusive na lei de execuções penais possibilidade dessas pessoas que se encontram na unidade prisional para que elas possam ler livros, projetos que ela pode ler um livro durante um mês, faz um relatório, isso pode inclusive abater 4 dias do cumprimento de pena. No final dela, e durante um ano, ele pode ler 12 livros. 4 vezes 12, ele pode abater aí 48 dias de cumprimento de pena em um único ano, se ele ler alguns livros e fazer um relatório. Existe essa possibilidade. Então, a função social precípua de aplicação de uma pena é para que aquele indivíduo ele venha a se ressocializar. E também tem as seguintes finalidades, que é combater o crime. A pena também serve para combater o crime, podem anotar aí se quiserem. E também serve para recuperar o condenado, que nós já falamos, recuperar o condenado. A sanção penal, o que é de fato uma sanção penal? Vamos ver o que é uma sanção penal? Esse tema é muito importante também. Eu acredito que quase que todos os temas que envolvem teoria geral da pena sejam de suma importância, porque cai bastante em prova. A sanção penal, ela tem a natureza de... Deixa eu escrever aqui, sanção penal. Ela pode ser de reclusão ou de detenção. A sanção penal, ela pode ter a natureza de reclusão ou detenção. Vocês já devem ter ouvido falar muito isso. Mas qual é a diferença entre o regime de reclusão e o regime de detenção? O próprio Código Penal ele prevê essas diferenças, mas eu quero que vocês anotem o seguinte. A reclusão ela tem como característica o início de cumprimento de pena em regime fechado, semiaberto e aberto.
Enquanto que na detenção, a previsão legal de início de cumprimento de pena é tão somente o semiaberto e o aberto. Peço que vocês estejam aí também com um vademecum aberto. Se não tiverem, se estiverem assistindo pelo computador, vão lá na Lei do Planalto, escrevem lá, Código Penal Planalto. Estejam comigo na literalidade da leitura do artigo 69 do Código Penal, tá? Vou anotar aqui para vocês, 69 do CP. O artigo 69 do Código Penal, ele traz o seguinte previsão. É uma ordem de cumprimento de pena. Ele traz a seguinte previsibilidade, que na possibilidade de ser aplicado um regime de reclusão, se ele cometeu 2 crimes, um de reclusão e um de detenção. Nesse caso, esse agente deve cumprir primeiro o mais grave, ele cumpre o de reclusão, para depois ele progredir e cumprir o de detenção. E o artigo 69, como uma ordem de cumprimento de pena, ele fala o seguinte: quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica 2 ou mais crimes, idênticos ou não, aplica-se cumulativamente as penas privativas de liberdade em que haja incorrido, e aqui a parte importantíssima, que é a ordem de cumprimento de pena, né? No caso de aplicação cumulativa de penas de reclusão e de detenção, executa-se primeira aquela, ou seja, a de reclusão. Perfeito? Artigo 69 do Código Penal. Outra possibilidade de se aplicar a título de pena, também eu vou anotar aqui, eu quero que vocês anotem aí também, como um tópico principal, é a perda do poder familiar. Perda do poder familiar. Vírgula. Tutela e curatela nos crimes dolosos sujeitos, vou abreviar aqui, mas vocês podem escrever tudo isso, sujeitos à reclusão. Perfeito? Como é que é feita essa questão de perda do poder familiar nos crimes praticados e que a pena seja prevista a título de reclusão? Isso está lá no artigo 92. Artigo 92 do CP. Uma coisa muito importante, eu vou voltar aqui um pouquinho para vocês. Como é que vocês vão fazer para saber se um crime ele é punido a título de reclusão ou a título de detenção? Simples. O próprio artigo fala quando a pena for de reclusão ou quando for de detenção. Pode conferir comigo lá no artigo 121 do Código Penal. Matar alguém. Embaixo, pena, 2 pontos. Reclusão de 6 a 12 ou 6 a 20, se eu não me engano. Pode ver se não está escrito isso lá. Então, todo artigo que ele resolver punir alguém, uma norma penal punitiva, no seu preceito secundário, o preceito secundário é a pena. O preceito primário é o tipo penal, é a ação que aquela pessoa vai cometer, e o preceito secundário é a pena. E o preceito secundário ele vai dizer se aquela pena é de reclusão ou se aquela pena é de detenção. Perfeito? Voltando para cá, quanto à perda do poder familiar, tutela e curatela nos crimes dolosos sujeitos à reclusão. O que o artigo 92 fala? São também efeitos da condenação. Condenação subentende-se que tem uma sentença penal condenatória. A incapacidade para o exercício do poder familiar, de tutela ou de curatela nos crimes dolosos sujeitos à pena de reclusão, cometidos contra outrem igualmente titular do mesmo poder familiar, contra filho, filha ou outro descendente, ou contra tutelado ou curatelado, ou seja, tio que tem a curatela, ou um pai que tem a curatela de um filho que seja, sei lá, tem algum problema de cabeça, o pai pode perder essa curatela se ele cometer um crime que a pena é de reclusão contra aquela pessoa. Isso está lá no artigo 92 do Código Penal. Esse é um dos efeitos da pena. Dentre outros que nós vamos ver aqui também, a perda do poder familiar é um dos efeitos da pena. Douglas, qual é o outro efeito? A aplicação, vou botar só AP, tá, gente? Mas vocês botam aí no caderno de vocês, como vocês bem entenderem. A aplicação de medida, vou botar só medida DS. Vocês já vão entender que é medida de segurança.
Só um OBS aqui antes de nós entrarmos na aplicação da medida de segurança. É muito importante que vocês tenham um caderno eficaz. O que seria um caderno eficaz, Douglas? O caderno eficaz é vocês fazerem anotações com base em tudo que nós falamos em aula. Eu vou até apagando esse lado aqui. Vou dar mais um espaço para vocês printarem. Dá um pause aí, printa a tela ou já copia. Um caderno eficaz é um caderno em que você, quando estiver estudando para concurso, você tem as suas principais anotações. E tudo que nós estamos falando aqui esteja no seu caderno a título de um resumo. Para você, quando for... O estudo é isso, é aula de teoria, caderno. Do seu caderno dali você já não vai precisar mais assistir uma aula. Você vai ter só o seu caderno, vai ler aquele caderno, vai grifar algumas coisas quando eu estiver falando. Se você já tem o seu caderno, pode adicionar no caderno algumas informações que eu estou falando aqui você não tem no seu caderno. Mas o ideal é que você construa o seu caderno para na hora que você tiver que revisar, o estudo é isso. Teoria, caderno, revisão. E a revisão consiste na leitura do seu caderno e a leitura do seu caderno posteriormente resolução de questões. Estudo é isso. É a exaustão desse processo, desse ciclo de caderno, resumo, questões. Caderno, resumo, questões. Beleza? Por isso que é muito importante que você tenha um caderno eficaz. Por isso que eu anoto no quadro também. As pessoas que não têm acesso ao material vão ter acesso ao quadro e podem estar copiando. Beleza? Voltando aqui, que a gente não tem muito tempo para perder. Aplicação de medidas de segurança. A teoria geral do crime, ela fala que os elementos formadores de culpabilidade são os seguintes. Quem estudou direito penal, essa parte geral no comecinho, o que é crime, vai saber do que eu estou falando. Crime é um fato típico, ilícito e culpável. E na culpabilidade, quais são os pressupostos para que uma pessoa seja considerada culpável, para que aquela pessoa possa responder por um crime? O primeiro é a imputabilidade, ela tem que ser imputável, imputabilidade. O segundo, potencial conhecimento da ilicitude do fato. E o outro pressuposto é exigibilidade de conduta adversa. Beleza? Esses são os pressupostos para que uma pessoa possa efetivamente ser submetida à aplicação de uma pena de reclusão ou de detenção. Potencial conhecimento da ilicitude do fato. Aquela pessoa tem que saber que o que ela está fazendo é um crime, é um fato ilícito. A outra coisa é a imputabilidade. Ela tem que ser imputável, tem que ser uma pessoa maior de 18 anos, tem que ter conhecimento de que naquele tempo da ação ou omissão dela, ela estava ciente do caráter ilícito do fato, ela é uma pessoa que tem consciência da ilicitude daquilo e ela pode ser efetivamente punida, ela é imputável. Não é um menor de idade, é um maior de idade. E o outro requisito é a exigibilidade de conduta adversa. Então, nesse caso, a pessoa preencheu esses requisitos. Se ela não preencher, se for uma pessoa inimputável, nesse caso, o que vai se aplicar são as medidas de segurança. E Douglas, onde é que isso tem previsão legal? Vamos lá no artigo, já vai lá no artigo, lê o artigo comigo, que é para vocês frisarem isso, essa questão da imputabilidade. Artigo 97 do CP. Se o agente for inimputável, o juiz determina inimputável, então aqui, ó, os inimputáveis, aplica-se a internação, são os menores de idade, eles ficam internados. A internação, menor de idade que comete ato infracionário análogo a crime, ele fica internado. E detenção é um tratamento ambulatorial. O que isso quer dizer? Vamos voltar aqui para o artigo 97. Se o agente ele for inimputável, o juiz determinará a sua internação. Tá aqui, inimputável, internação. Na forma do artigo 26. Depois vocês vão lá no artigo 26 para dar uma lida nele. E se, todavia, o fato previsto como crime for punível com detenção, poderá o juiz submetê-lo a tratamento ambulatorial. Perfeito?
Outra coisa também que caiu na prova da Defensoria Pública do Estado do Ceará e para a Delta Federal do ano de 2021 é um entendimento do STJ sobre esse tema, que fala o seguinte, vou ler um pedaço aqui do entendimento porque é bem curtinho. À luz dos princípios da adequação, da razoabilidade e da proporcionalidade na fixação da espécie de medida de segurança, isso está no material de vocês também, tá? A ser aplicada, não deve ser considerada a natureza da pena privativa de liberdade aplicável, mas sim a periculosidade do agente, cabendo ao julgador a faculdade de optar pelo tratamento que melhor se adapte ao inimputável. Desse modo, mesmo em se tratando de delito punível com a reclusão, é facultado ao magistrado a escolha de tratamento mais adequado ao inimputável. Isso é do STJ, terceira seção, o RESP 998.128 de Minas Gerais. O ministro relator Ribeiro Dantas, recentíssimo, dia 27/11/2019. Informativo 662 do STJ. Perfeito? O regime de cumprimento de pena. Regime de cumprimento de pena. Quais são os regimes de cumprimento de pena previstos no ordenamento jurídico? E o que é que determina esse regime de cumprimento de pena? Qual é o regime de cumprimento de pena? É semiaberto? É aberto? É fechado? Mas o que determina é o seguinte, a quantidade da pena, anota aí, hein, galera, quantidade da pena, mais circunstâncias pessoais do agente. Então, Douglas, o que vai dizer qual é o regime inicial, qual é o regime de cumprimento de pena daquele condenado? O que vai definir? Duas coisas, a quantidade da pena, hora aplicada a ele, e a segunda, circunstâncias pessoais do agente. Isso está onde, Douglas? Artigo 33 do Código Penal, parágrafo 2º. Eu vou me dar liberdade de ler o artigo para vocês, porque prova objetiva é isso, é leitura de lei, então vamos ter que ler o artigo e espero que você esteja com o seu artigo aberto e acompanhe comigo também. 33, parágrafo 2º. As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo o mérito do condenado, observados os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência de regime mais rigoroso. Ele está dizendo aqui o seguinte, que a pena ela é cumprida de forma progressiva, ou seja, se você está no regime fechado, você, passado um prazo que é previsto na lei de execuções penais, que nós vamos ver 16%, 20%, 25% ou 30% do cumprimento daquela pena, você vai progredir para o regime semiaberto. Essa é a progressividade. Depois do regime aberto, você vai para o regime... Depois do fechado, você vai para o semiaberto. Do semiaberto, você vai para o fechado. E do fechado, você tem... Caraca, perdão. Vamos lá, vamos voltar. Tu tá no fechado. Do fechado, você vai para o regime semiaberto. Do regime semiaberto, você vai para o regime aberto. E do regime aberto, você vai ter o livramento condicional. E mais à frente, nós vamos ver como é cumprido cada um desses regimes de cumprimento de pena. Eu vou dar só mais um tempinho aqui. Eu vou ter que finalizar aqui porque já tem mais de 30 minutos, ou quase 30 minutos desse bloco. Vou encerrar esse bloco e nós vamos começar o próximo falando exatamente do regime de cumprimento de pena. Espero vocês lá. Vamos embora.